Olá, galera, tudo bem? Tudo beleza? Vamos para o nosso ano em 90 minutos. Nossa disciplina de biologia, temos frentes A, B, C, D e eu trabalhei com vocês nesse ano de 2020 as frentes A e E. Vamos então analisar o que foi de mais importante trabalhado nessas duas frentes. Então, na biologia A, está aí o roteiro dos conteúdos trabalhados no ano e dentro desse roteiro nós veremos aqui os pontos mais importantes, ok? Olha só, bioquímica. A bioquímica trata dos aspectos constituintes da vida, a matéria constituinte da vida, as moléculas constituintes. E sempre que falamos em bioquímica, nós devemos lembrar que existem dois grupos, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos são somente água e sais minerais. A água, como solvente da maioria das substâncias, substância de natureza polar, é considerado um solvente universal, apesar de não dissolver tudo. Ajuda no controle da nossa temperatura corporal, porque é uma substância de difícil mudança, precisa de muita energia, né? Chamada de alto calor específico, tem pontos de hidrogênio e várias propriedades necessárias à vida. É a substância mais abundante, inclusive. Os sais minerais são íons positivos ou negativos que atuam nas nossas células ativando enzimas. São ativadores enzimáticos ou são constituintes mineralizados de tecidos, como o cálcio, constituindo os ossos. Então, os sais minerais são de grande importância também. Precisamos dele para termos o nosso metabolismo funcionando adequadamente. Então, aqui estão, olha, os sais minerais. E é importante lembrar dos distúrbios que alguns sais minerais podem provocar no caso da carência. Tipo iodo na tireoide, precisa, se não tiver vai dar problema de produção do hormônio da tireoide. Cálcio nos ossos, né? Fósforo também, fósforo presente nos ossos, nas membranas celulares. A famosa bomba de sódio e potássio que gera os impulsos nervosos dos neurônios. O potássio que é muito importante para as mitocôndrias e é puxado, o sódio já é expulso. O sódio que vai para o sangue, ajudando a controlar o fluxo de água, controlando então a pressão arterial. Então, esse estudo de sais minerais tem a ver, está diretamente ligado à nossa fisiologia. Na parte dos compostos orgânicos, nós temos carboidratos, fontes de energia, mas também com funções estruturais, como a celulose, a quitina, celulose parede celular vegetal, quitina parede celular de fungos e exoesqueleto de animais, né? O glicogênio e o amido já têm funções energéticas, são substâncias solúveis em água, de fácil metabolização, então são as principais fontes de energia. Os lipídios, por sua vez, são moléculas hidrofóbicas, não gostam de água, então é difícil metabolizar. Daí nós mais armazenamos os lipídios. E esses lipídios são grandes fontes de energia. Mas as proteínas, que seriam aí o intermediário em quantidade de energia, é a última a ser usada pelo corpo, porque as proteínas têm outras funções mais nobres, então elas são preservadas. Proteínas feitas da união de aminoácidos e que são extremamente versáteis. Proteína pode ser anticorpo, pode ser fibra, pode ser enzima, que acelera as reações. A fibra, ou melhor, a proteína, ela pode participar da membrana plasmática, promovendo o fluxo de substância. Então, as proteínas são as substâncias mais versáteis, ok? As vitaminas são também ativadores enzimáticos. Vitamina pode ser hidrossolúvel ou lipossolúvel. E aí a gente aprende que hidrossolúvel nós temos o complexo B e a vitamina C. E as lipossolúveis A, D, E e K, como mostra aí no slide para vocês, ok? Entramos então na citologia. Citologia é a ciência que estuda a célula. E a célula é estudada através dos microscópios. E vários participaram elaborando teorias, como Robert Hooke, que definiu o termo célula, né? Olhando lá os buraquinhos das cortiças, né? Tecido vegetal, os buraquinhos ele chamou de celas, e aí adotou o termo célula. Matthias Schleiden, Theodor Schwann
afirmaram que animais e plantas tinham células e ajudaram a formar a teoria celular junto com Rudolf Virchow, onde o Rudolf Virchow diz que toda célula vem de uma outra célula pré-existente, corroborando com a ideia da biogênese lá de origem da vida. E a teoria celular afirma então que todos os seres vivos são formados por células, pelo menos uma, né? Nós sabemos que hoje a exceção disso são os vírus. Os vírus são formas vivas, infectantes, que não são formados por células. O microscópio hoje já tem estágios muito avançados, conseguindo observar moléculas, os vírus, que são já agrupamentos moleculares, células como bactérias, que são células procarióticas, célula animal, que já é uma célula eucariótica, a vegetal também eucariótica. Então, mudando a dimensão, muda-se o tipo de microscópio, a capacidade. Organismos maiores, como células eucarióticas, podem ser vistas por microscópio de luz, microscópio óptico. Já, dependendo da dimensão cada vez menor, precisa-se do microscópio eletrônico. Eletrônico de varredura, eletrônico de tunelamento, né? Que usa feixes de elétrons para visualização desses materiais. Entramos então na membrana plasmática, que é o revestimento universal das células. Não existe célula sem membrana. E todas as membranas têm uma composição básica comum. É uma bicamada de fosfolipídios e proteínas que estão em constante movimentação. Isso é chamado então de mosaico fluido. É o mosaico porque é uma mistura de fosfolipídios e proteínas. E a lógica da membrana é separar o ambiente intra do ambiente extracelular, promovendo uma permeabilidade seletiva. Substâncias que têm afinidade química com fosfolipídio passa por eles. Quem não tem afinidade com lipídio tenta passar pela proteína. Mas é necessário que haja um controle do fluxo de substâncias através da membrana e é feito pela própria estrutura química da membrana, ok? Aqui nós temos a imagem do fosfolipídio e aqui são imagens de proteínas. Proteínas que podem ser proteínas canais, permitindo um fluxo contínuo de substâncias, proteínas carreadoras que se movimentam para estar pegando uma substância de um lado ou do outro. Existem proteínas ligadas ao glicocálix, que são esses carboidratos que ficam do lado de fora, quando trata-se de célula animal, e esses carboidratos servem de conexão entre uma membrana e outra, fazendo reconhecimento, daí a importância nos transplantes de órgão, pode haver rejeição se não houver compatibilidade do glicocálix. Vejam aqui, ó, as moléculas externas, né? E aí é importante que a gente, além de conhecer a estrutura química da membrana, entenda os transportes. Substâncias que passam livremente pela membrana, como vocês estão vendo aqui, ó, o CO2, que é um gás que passa livre pelos fosfolipídios, trata-se de um transporte passivo, porque ele vai passar de um lado para o outro para equalizar, para equilibrar as concentrações. Então é uma difusão simples, não precisa da ajuda de nenhuma proteína. Já quando a substância precisa de uma proteína para passar e equilibrar, sempre que buscar o equilíbrio das concentrações, é um transporte passivo, espontâneo e sem gasto de ATPs. E aí, se tem a ajuda de uma proteína, é uma difusão facilitada. Já quando existe gasto de ATP, aí o transporte é ativo. O transporte ativo ele pode ser cotransporte ou uniporte. Cotransporte são duas substâncias atravessando ao mesmo tempo. Se as duas substâncias atravessam ao mesmo tempo, para o mesmo sentido, como aqui, ó, os íons estão passando para dentro da célula, é simporte. Se vão para lados opostos, é antiporte. E a proteína é carreadora, né? Mesmo lado, simporte. Lados opostos, antiporte. E quando é uma única substância passando, ela é uniporte. E isso aqui, gastando ATPs, é também chamado de transporte ativo. Na verdade, é um transporte ativo. Se é uma única substância passando, é um transporte ativo primário, uniporte. Quando são duas substâncias passando, é secundário. E aí pode ser simporte ou antiporte, dependendo dos sentidos de transporte. Nós temos também a osmose, lembrando aqui, voltando, que a osmose é a passagem de água. E só lembrar que a osmose é um processo passivo, é um processo que busca equilibrar as concentrações, só que com fluxo de água. E a água passa do meio menos concentrado em solutos para o meio mais concentrado. Porque a água indo para o meio mais concentrado, ela vai acabar diluindo aquele meio mais concentrado e equilibrando com o meio menos
gerando o equilíbrio. Fluxo de água é osmose e a água é atraída pela alta concentração de solutos. Por isso que quando tem muito sódio no sangue, a água vai para lá, aumenta a pressão, né? Ela segue esse fluxo. As raízes das plantas absorvem primeiro sais minerais do solo para que depois a água entre por osmose. A carne, quando é salgada, perde água, porque o sal atrai a água para fora. Ela seca. E aí ajuda a conservar, inclusive, né? Existe também os chamados transporte de massa, em massa ou em quantidade. As exocitoses e endocitose. Exocitose são vesículas com substâncias que se conectam à membrana plasmática e botam uma massa de substâncias para fora. Colocam um grupo de moléculas para fora. Não é atravessando a membrana, mas sim são vesículas membranosas que acabam promovendo esse fluxo de substâncias. Tudo que é para fora é exocitose. Agora, se o que está sendo liberado são produtos metabólicos, substâncias importantes produzidas e estão sendo secretadas, é uma exocitose de secreção celular. Agora, quando a célula faz uma digestão e os resíduos dessa digestão são liberados, é uma excreção de cocôzinho de célula, né? É chamado plasmocitose, que também é um tipo de exocitose, ok? Já a entrada de substâncias é endocitose, e a entrada pode ser de partículas muito pequenas, através de vesículas que vão englobar essas partículas liquefeitas, denominamos então de pinocitose, ou vesículas com partículas que vão ser obtidas através de pseudópodes. Quando tem pseudópode englobando partículas grandes, chamamos então de fagocitose. Todas essas são ações da membrana plasmática, ok? E aqui nós temos os 3 padrões principais de célula. A célula mais primitiva é a célula procariótica, a célula cujo material genético é todo disperso, e a única organela aqui dentro são os ribossomos. Aí existe a membrana plasmática, obviamente, mas pode ter uma parede celular ou uma parede e uma cápsula de proteção. Se tiver só a parede, é uma célula gram-positiva. Se tiver uma parede e uma cápsula protetora, é uma bactéria gram-negativa, uma bactéria mais difícil de ser morta por antibióticos. E pode ter cauda também, no caso aqui do flagelo, né? Agora, a célula animal e a célula vegetal são células eucarióticas, tem carioteca separando o material genético do restante da célula, e uma série de organelas membranosas, como os retículos endoplasmático liso, rugoso, o liso, que faz desintoxicação e produz lipídios, o rugoso, que é impregnado de ribossomos, que sintetiza proteínas, mas tudo que os retículos produzem é encaminhado para o complexo golgiense para que ele possa processar, empacotar e secretar. Isso só existe em célula eucariótica. Temos também as mitocôndrias, que são organelas que, na verdade, eram bactérias que passaram a viver dentro da célula, teoria endossimbiótica, e que realizam respiração celular, promovendo a produção intensa de ATPs. No caso da célula vegetal, nós temos os cloroplastos, que também eram bactérias do tipo cianobactérias, que passaram a viver e gerar aí o processo de fotossíntese dentro da célula eucariótica. Ainda temos os peroxissomos, que degradam água oxigenada, que por muitas vezes é produzido pelas mitocôndrias. Por ser tóxica, precisamos degradar, e os peroxissomos quebram a água oxigenada em água normal, liberando gás oxigênio. Esse gás oxigênio pode ser utilizado para transformar lipídios em carboidratos. Isso é muito importante nas células vegetais, principalmente nas sementes, transformar lipídio em carboidrato, que é fonte de energia mais rápida. Inclusive, passa a ser chamado de glioxissomo. O peroxissomo das células vegetais passam a ser chamados então de glioxissomos, ok? Somente as células eucarióticas podem ter centríolos, no caso da célula animal e da célula vegetal de plantas inferiores, tem centríolos que geram um citoesqueleto, e esse citoesqueleto vai dar o formato da célula. A célula vegetal não precisa obrigatoriamente de centríolo por ter parede celular, e essa parede já dá toda a estrutura morfológica e de sustentação da célula vegetal, ok? É importante lembrar que qualquer distúrbio em alguma organela celular refletirá um problema de tecido, que será um problema de órgão, que gerará uma doença. Então tem pessoas que têm doenças por conta de problemas em organelas, como as mitocôndrias. Se elas não forem legais, o indivíduo tem problemas, que é fonte de energia. No fígado,
quando a pessoa exagera no consumo de produtos químicos tóxicos, começa a haver um aumento do retículo liso que pode acabar com a inativação, o excesso de trabalho, e aí pode gerar uma cirrose hepática. Então é importante você sempre associar a função das organelas com alguma fisiologia estudada do organismo, ok? Temos também os lisossomos, que fazem digestão intracelular. Os lisossomos, que são vesículas liberadas do complexo Golgiense, que se associam a qualquer coisa que precisa ser digerida. E os lisossomos são importantes, promovem a apoptose, que é a morte programada, promovem a autólise, que é morte acidental. Acontece também algumas doenças, como as doenças pulmonares. Nós temos a autofagia, que é a digestão de organelas velhas, para que haja uma reciclagem de organelas e uma renovação da célula. Os lisossomos, então, participam de tudo isso. O metabolismo, então, das células, ele é classificado como catabolismo, quando moléculas complexas são quebradas em moléculas mais simples, liberando energia. E o anabolismo é quando moléculas simples são transformadas em moléculas complexas. É o inverso. E isso absorve energia. A energia está sempre em fluxo, transitando. Então, nós precisamos fazer os dois tipos de processos metabólicos. Ora, nós estamos quebrando moléculas, ora, estamos construindo moléculas. Agora, os seres que fabricam o próprio alimento, como as plantas, as algas, as bactérias quimiosintetizantes, elas geram alimento e se tornam a base da cadeia alimentar, e isso é anabolismo, é construção de moléculas complexas como o amido. E nós que somos consumidores, nós não fazemos anabolismo para produzir alimento. A gente sempre precisa consumir alimento e fazer catabolismo, quebrando as moléculas para obter energia, certo? É por isso que toda a cadeia alimentar tem por base os seres autótrofos, que tem o anabolismo produzindo o próprio alimento e alimentando as cadeias alimentares. Aqui nós temos a demonstração dos processos. O primeiro processo, a glicose com gás e oxigênio, é quebrada até o fim, isso é respiração celular. Aqui no 2, a glicose é quebrada parcialmente em álcool, gerando ATP, fermentação alcoólica. No segundo, é quebrado parcialmente em ácido lático, fermentação lática. E o terceiro, gás carbônico e água é transformado em glicose. Aqui já é produção de alimento e é fotossíntese, né? Porque tem fase fotoquímica e fase química. Então são os principais processos metabólicos. O que não está aí é a quimiossíntese, que é o mesmo mecanismo da fotossíntese, só que não usa luz, usa energia de uma reação química. Núcleo celular, nós temos então o local onde o material genético está armazenado, e esse material genético se enrola em proteínas chamadas de histonas e vai gerando estruturas bem diferenciadas que a gente entende como cromatina e em seguida cromossomo. O núcleo celular, ele é essencial, porque sem ele a célula não tem controle metabólico, inclusive morre cedo, como as nossas hemácias. Quem não tem núcleo morre cedo. Quem tem núcleo tem controle, produção de proteínas, leitura genética e acaba se mantendo por mais tempo, né? Nós temos as nossas células que vão se renovando, se multiplicando e nos mantendo vivos por muito, muito tempo. Composição dos cromossomos. Basicamente, o DNA vai se enrolando em proteínas globulosas chamadas de histonas. Então, o DNA passa para a fase de cromatina, aqui é o 2. A cromatina vai se apresentar primeiro de forma descondensada, que é a cromonema, dá para ver as histonas. Em seguida, percebemos aqui a cromatina descondensada com esse pontinho vermelho, que é o centrômero. Depois ela é duplicada, isso faz parte do processo quando a célula está se preparando para uma divisão celular. E depois ela começa a se condensar para virar um cromossomo. Então toda molécula de DNA ela vai se estruturar nas histonas e vai se duplicar para depois condensar. E, obviamente, depois serão separados. Essas duas moléculas são cópias. Aqui é uma cópia da outra. São cromátides irmãs. Então, depois elas precisarão ser separadas. Olha aqui. Aqui é uma molécula simples com seu centrômero. Quando ela é duplicada, indica que ela vai se dividir. A célula, antes de fazer qualquer divisão celular, seja mitose ou meiose, ela precisa duplicar seu material genético para que eles sejam separados depois para as duas células que serão formadas. Mas, nesse processo de divisão celular, podem ocorrer mutações. Existem as mutações gênicas, que são alterações do código, né, das bases nitrogenadas, né? E mutações cromossomáticas. Na verdade, não é alteração no código, é alteração na sequência de base. O código genético ele é o mesmo, universal. Mas a sequência de bases pode ser alterada e altera, então, a leitura.
Podem ser mutações cromossômicas com alterações estruturais, um cromossomo que perde um pedaço é uma deleção, um cromossomo que se mantém duplicado é uma duplicação, um cromossomo que tem um pedaço arrancado que muda de posição é uma inversão, e quando cromossomos totalmente diferentes trocam pedaços entre eles, cromossomos que não são homólogos se trocam pedaços, é uma translocação. Temos as mutações numéricas, que é o erro de separação, como as euploidias, onde o indivíduo ele tem uma haploidia diferente dos pais, o pai é 2N, ele nasce N, ou ele nasce 3N, triploidia, ou 4N, isso porque os cromossomos não se separaram da forma adequada. Ou quando um ou outro cromossomo não é separado. A euploidia é quando é o conjunto. A aneuploidia é quando um ou outro, no caso trissomias, o indivíduo tem um cromossomo a mais, a trissomia do 21, síndrome de Down. Monossomia, eu tenho um a menos, como a síndrome do X0, só tem o X. A nulissomia, quando faltam 2 cromossomos em pontos diferentes, gerando a inviabilidade do ser, né? Aqui mostrando que são erros de separação, vocês podem ver, ou separação de homólogos, ou separação de cromátides, mas erros de separação geram as mutações numéricas. O ciclo celular, basicamente, tem intérfase e a divisão celular. Na intérfase, nós temos o G1, que já tem uma checagem, tem o G0, que espera o momento certo para seguir em frente, inclusive com a ação da p53. A intérfase também tem o S, onde ocorre duplicação do material genético. No G2 tem uma outra checagem, porque pode ter havido mutação. E aí no G2 finaliza tudo, checando tudo para começar a divisão celular, que sempre tem as fases de prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Na prófase, desfaz o material genético, começa a condensar. Na prometáfase, as fibras do fuso agarram. Na metáfase, alinha, faz mais uma checagem aqui, ó, mais uma checagem do alinhamento. Depois separa o material genético na anáfase e reorganiza tudo na telófase para em seguida o citoplasma se dividir em 2, processo chamado de citocinese. Agora, lembrar que na meiose sempre há necessidade de cromossomos homólogos que se pareiam para fazer crossing over. Aí primeiro a meiose 1 separa os homólogos e a meiose 2 separa as cromátides irmãs. Então no final da meiose geramos 4 células com o material genético todo misturado por causa do crossing. São 4 células diferentes. Na mitose, nós já temos uma célula simplesmente separando cromátides irmãs, sem misturar nada. Todos os cromossomos têm suas cromátides irmãs separadas e elas são cópias. Então, na mitose, uma célula origina 2 células iguais, sem nenhuma alteração genética. Nesse caso, a meiose é reducional, porque separa os homólogos, reduzindo a quantidade de cromossomos pela metade. E a mitose é equacional, mantém a mesma quantidade de cromossomos original. Aqui no exemplo a célula é 2N igual a 4, na mitose continua 2N igual a 4. E aqui na meiose 2N igual a 4 passa para N igual a 2, reduzindo pela metade e misturando o material genético. Mitose importante para a reprodução assexuada e regeneração, crescimento de tecido, proliferação celular, mantendo a mesma genética. Meiose já é importante para a reprodução sexuada, a produção de gametas e a questão da manutenção da ploidia da espécie. Gametogênese é um processo de meiose produzindo gametas masculinos e femininos. Lembrando que essa sequência de nomes é específica, espermatogônio, espermatócito 1, 2 e espermátis até o espermatozoide, havendo meiose 1 e 2. A mesma coisa acontece no feminino, a ovogênese, mas a diferença é que aqui são formados 4 espermatozoides e no caso da ovogênese forma um gameta, que é o ovócito 2, e os glóbulos polares, que são degeneráveis. O espermatozoide, ao fecundar o ovócito 2, que é o que a mulher libera todo mês, ocorre a fecundação, ele se torna um óvulo fecundado, 2N, e depois passa para a forma de zigoto e prolifera para as fases embrionárias. Temos então aqui os aparelhos reprodutores masculino e feminino. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, armazenados nos epidídimos e levados então pelos canais eferentes até a uretra. Já o feminino, nós temos o canal vaginal, e esse canal vaginal leva o acesso ao útero, que tem as 2 tubas uterinas com os ovários nas extremidades. Esses ovários liberam gametas todo mês dentro do ciclo menstrual. O ciclo menstrual é caracterizado por hormônios da hipófise e hormônios dos ovários, e a mulher, após menstruar, ela tem um aumento do hormônio FSH, que estimula o aumento de estrógeno, que promove o crescimento do endométrio, que é o tecido que vai receber o embrião. Em seguida,
tem um aumento de LH e o pico de LH tem também um aumentozinho de FSH, é o dia da ovulação. Como o ciclo é de 28 dias, a ovulação ocorre na metade do ciclo, que é o 14º dia. Com a ovulação, a mulher pode ser fecundada e pode engravidar desde que o embrião fixe nesse endométrio. Caso a mulher não engravide, o nível de progesterona, que é quem mantém esse endométrio esperando o embrião, progesterona sobe para a mulher engravidar. Se ela não engravidar, ele cai e a mulher menstrua novamente. Mas se a mulher engravidar, essa progesterona se mantém alta durante os 9 meses, segurando o bebê. Os métodos contraceptivos podem ser baseados em hormônios, como a pílula anticoncepcional, mantendo a progesterona alta e evitando a mulher ovular. As injeções de hormônios. A pílula do dia seguinte já é um método emergencial para a mulher não ter a gravidez após ter tido uma relação sexual não preservada. O DIU estimula a imunidade da mulher no útero, evitando aí que os espermatozoides consigam fecundar. Tem o preservativo masculino, a camisinha, o feminino, que é colocado no canal vaginal. O diafragma também é colocado no canal vaginal para bloqueio. E a tabelinha, que é o método de acompanhar o ciclo fértil, que é muito falho, né? Dentro da nossa biologia pessoal, nós temos o método científico, que foi importantíssimo para os estudos de origem da vida, porque o método científico baseia-se num padrão da elaboração do conhecimento científico. Nós temos que, quando se observa algo na natureza, se faz hipótese sobre aquilo, e essa hipótese é testada. Os experimentos precisam ser controlados, grupo controle, grupo experimental, e isso vai levar a uma conclusão do experimento que leva ou a refutar a hipótese ou a confirmar. Se refutar, começa tudo de novo. Se confirmar, essa hipótese confirmada vai gerar teorias, leis, e o conhecimento científico se faz de forma confiável. As teorias sobre a origem da vida são a biogênese, onde afirma-se que a vida surgiu da matéria bruta espontaneamente, mas que foi refutada pelos experimentos de Louis Pasteur, e que firmou-se então a biogênese. Só que a biogênese afirma que todo ser vivo vem de outro ser vivo, e isso leva a um problema, porque não se tem o primeiro. Daí poder acreditar na panspermia cósmica, a vida veio por interferências de seres de fora, e a teoria de Oparin-Haldane e os outros químicos que acreditam que no planeta os compostos químicos foram sofrendo mudanças que levaram à formação da primeira célula. Então nós temos geração espontânea, panspermia cósmica, hipótese autotrófica, que acredita que o primeiro ser vivo fazia seu próprio alimento por quimiossíntese, e a hipótese heterotrófica acredita que o primeiro ser vivo fazia o seu alimento, ou melhor, consumia o alimento por fermentação. Hoje a mais aceita é a autotrófica, mas a clássica é a heterotrófica. As teorias evolutivas, lamarquista e darwinista, o lamarquismo veio primeiro, afirmando que os seres vão mudando de acordo com a vivência no ambiente e vão se ajustando, uso e desuso. O darwinismo não, afirma que ocorre seleção natural. Os seres são variáveis e o meio elimina os menos aptos, e os mais aptos vão sobrevivendo, reproduzindo e perpetuando. São as duas principais teorias. Mas hoje a evolução é baseada no darwinismo, melhor, no neodarwinismo, onde as mutações genéticas explicam a origem das variações para que ocorra a seleção natural. Mas nós tivemos a volta do lamarquismo com a epigenética, onde na epigenética nós tivemos a interferência do ambiente no material genético, nos genes, e essa interferência leva então o indivíduo a ter mudanças no seu organismo de acordo com o meio. Tanto o neodarwinismo como a epigenética são importantes no estudo evolutivo. A embriologia estuda o desenvolvimento dos embriões, lembrando das etapas de zigoto, mórula, blástula, gástula, neurula, mórula, blástula, gástula e neurula, e o embrião desenvolve os anexos embrionários e depois cresce o feto, desenvolve o feto. A embriologia que é importante inclusive nos aspectos evolutivos para compreender a relação entre os animais, como por exemplo a evolução dos invertebrados, onde é importante saber que os primeiros não têm tecidos porque não tem folheto embrionário, o quinidário tem 2 folhetos embrionários, o plateuminto tem 3, mas não tem celoma, que é a cavidade da mesoderma, o nemateuminto é pseudocelomado, o molusco é o primeiro celomado de verdade, anelídeo é celomado, artrópode é celomado, equinoderma é celomado, porém esses são protostômos, esses 2 equinodermos e cordados são deuterostômios. E aí a gente fecha então lembrando das verminoses. É importante que vocês lembrem que cada verminose tem o seu agente etiológico, tem os sintomas causados e a profilaxia, que é importante você saber que dentro do grupo dos plateumintos e dos nemateumintos existem vermes que podem causar
doenças graves aí no ser humano, mas que muitas podem ser controladas, tá bom? Valeu, galera, foi muito bom, tamo junto, feliz aí revisão para todos vocês, estamos juntos, até a próxima, galera, valeu, tchau! Fala, galerinha, show do CPC. Hoje iremos revisar o ano em 90 minutos. Aqui comigo, professor Antenor, professor de Biologia. Então vem aqui que a aula será show, galera. Primeira coisa, vamos revisar aquela diferença, pessoal. Aquelas diferenças entre veias e artérias. Vejam, a veia nem sempre transporta sangue venoso, assim como as artérias nem sempre transportam sangue arterial. Veia, é só lembrar, veia, as veias, elas trazem sangue para o coração. E as artérias, até mais, elas retiram sangue do coração. As veias levam o sangue ao coração, veia, as artérias retiram o sangue do coração. Veias, geralmente tem um maior calibre, tá aqui ó, maior calibre, tá bom? E as artérias têm um menor calibre justamente para aumentar a pressão, galera. Continua, as veias têm paredes finas, a contração das veias é auxiliada pela musculatura estriada, esquelética. As artérias já têm paredes espessas, musculosas, para suportar a elevada pressão em seu interior. As veias, como a pressão nelas é menor, essas veias elas possuem válvulas para evitar o refluxo. Já as artérias não possuem essas válvulas, tá bem? As veias elas são mais superficiais, você consegue vê-las assim, em sua maioria. Já as artérias, elas são mais internas para serem protegidas, porque a pressão nelas é maior do que nas veias. Beleza? Vamos passar adiante. Ainda sobre o sistema cardiovascular. Aqui você tem, pessoal, a estrutura de um coração. Lembre-se daquele detalhe, pessoal. Do lado direito do coração só circula sangue venoso, do lado esquerdo só sangue arterial, tá bem? Quem chega, o sangue, ele chega nos átrios e sai pelos ventrículos, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, tá chegando sangue venoso ao átrio direito. Então ele chega através das veias cavas. Aí é a veia cava superior e essa outra aqui é a veia cava inferior. Aí sai o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, que é separado por uma válvula. Qual é o nome dessa válvula aí, pessoal? Válvula bicúspide ou tricúspide? Tricúspide, tá bom? Válvula tricúspide. Aí o ventrículo se contrai, como é o nome do movimento de contração do coração, do miocárdio, é chamado de sístole. E o relaxamento é chamado de diástole. Então esse sangue venoso vai sair do ventrículo direito por aqui, ó. Ó, olha só, vai sair por aqui. Se tá saindo é artéria pulmonar. Então veja que nesse caso é artéria, mas ela não transporta, pessoal, sangue arterial. Ela está transportando sangue venoso, ok? Aí o sangue venoso vai para os pulmões, ocorre o processo de hematose, aquelas trocas gasosas, e o sangue venoso passa agora a ser sangue arterial. Aí ele volta por aqui, ó, tá chegando, tá vindo. Se venha é o que? É veia. São as veias pulmonares, que vão trazer sangue arterial, veja que é veia, mas é sangue arterial, para o átrio esquerdo, que se contrai pela sístole, manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que é separado do átrio esquerdo pela válvula bicúspide ou mitral. Aí o sangue sai aqui pela principal artéria do corpo, que é a artéria aorta, que vai transportar, pessoal, sangue para todo o nosso corpo. Lembrem-se, a ingestão excessiva de colesterol ou a produção de colesterol excessivamente pelo fígado pode ocasionar o depósito de placas de gordura, placas de colesterol na artéria, obstruindo vasos chamados de coronárias. Essas coronárias são vasos que levam sangue para irrigar o tecido do coração, o miocárdio. E aí isso pode levar ao infarto do miocárdio, ao infarto cardíaco, tudo bem? A circulação do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração é chamada de pequena circulação. E do coração para o corpo e do corpo para o coração é chamada de grande circulação
ou circulação sistêmica. Agora voltando aqui, ó, passando para ecologia, falando de sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica, tio? É a ocupação de um ambiente ao longo do tempo por diferentes comunidades de seres vivos. Quando a sucessão se dá em um ambiente que nunca antes foi habitado, nós chamamos de sucessão primária. Quando a sucessão é dada em um ambiente que já foi ocupado anteriormente e esse ambiente foi alterado por uma queimada, pelo desmatamento, nós chamamos de sucessão secundária. Agora, atenção! Eu tenho uma ilha e aí nessa ilha tem um vulcão. Lá na ilha tem muitos seres vivos e de repente o vulcão entra em erupção. Puxa vida, e aí? A ilha foi pelos ares. E a lava liberada pelo vulcão forma uma nova ilha. Com o passar do tempo, aquela ilha é de novo ocupada através do processo de sucessão ecológica. Foi uma sucessão primária ou secundária? Primária. Professor, mas já tinha seres vivos na ilha, professor. Mas ela não é secundária. Por quê? Porque quando a lava se resfria, ela vai formar uma nova rocha que vai ser deteriorada ao longo do tempo, formando um solo novo que vai ser ocupado pela primeira vez. Então teve a erupção vulcânica, meu amigo, minha amiga do CPC, eu chamo de sucessão primária. O que eu tenho que saber? Que a sucessão ecológica é dividida em três fases, né? Você tem a primeira fase inicial aqui, que é a fase chamada de ESESI, onde nós temos a comunidade pioneira. Aí, atenção, a comunidade pioneira, que são os primeiros seres a chegarem naquele ambiente na sucessão primária, é representada pelos líquens, que é uma associação geralmente entre fungos e algas. Já a sucessão ecológica, a comunidade pioneira de uma sucessão ecológica secundária é representada pelas gramíneas. Por exemplo, desmatou, vai surgir ali um novo ecossistema. Então quem vai ocupar pela primeira vez naquela sucessão são as gramíneas, beleza? Na sucessão secundária. Aí eu tenho a ESESI no início, que é a comunidade pioneira. Depois tem as séries, que são as comunidades intermediárias, até chegar ao clímax. O clímax, pessoal, corresponde ao máximo de diversidade biológica que aquele ambiente pode ofertar. Por exemplo, você fala da floresta amazônica, tem árvores enormes, lá já está em clímax. A floresta ela já não está mais se modificando com tanta frequência. Você fala do cerrado, o cerrado também está em clímax. O cerrado já está estabilizado devido às condições climáticas que permitem que haja aquele grau de diversidade. Tudo bem? Agora vejam, aquilo que o indivíduo produz, no caso dos autótrofos, é a produtividade primária bruta. Tirando o que ele consumiu na respiração, fica a produtividade primária líquida. Imaginemos aqui a sucessão. Eu tenho gramíneas, arbustos e árvores. Bem no início, né, na ESESI, as gramíneas, elas produzem pouco, mas elas também consomem muito pouco, então sobra muito. Então, no início da sucessão, a PPL, que é a produtividade primária líquida, é alta. A PPB, que é a produtividade bruta, é baixa. Mas sobra-se muito. Com o passar do tempo, a PPL diminui. Aí vem aqui gramíneas, arbustos e árvores. Aí com o passar do tempo, as árvores produzem mais do que as gramíneas. Por isso que a PPB aumenta. Mas elas também consomem muito. A biodiversidade de seres vivos aumentou, o consumo aumentou. Produz muito, mas também consome muito. Por isso que sobra muito pouco. Então a produtividade é alta, mas o líquido é baixo. Aumenta o tamanho dos indivíduos, aumenta o número de indivíduos, então aumenta a biomassa. Mas também aumenta a decomposição, a taxa de ciclagem e também um consumo que é representado pela respiração. Então, geralmente, pessoal, a única coisa que é alta no início é a PPL. Com o passar do tempo, a PPL diminui e os demais aumentam ao longo da sucessão ecológica. Tudo bem, galerinha do CPC? Agora vamos voltar para a fisiologia humana. Controle do ritmo respiratório, muito cobrado dos vestibulares. O ritmo respiratório, pessoal, ele é controlado principalmente pelo bulbo. O bulbo, que também é chamado de mielencéfalo. Ele é quem controla o nosso ritmo respiratório.
ou seja, a velocidade de inspiração e de expiração. Quem controla é o bulbo. E o que faz com que o bulbo aumente o ritmo ou diminua o ritmo? É a taxa de gás carbônico na corrente sanguínea. Quanto mais gás carbônico na corrente sanguínea, o pH fica ácido. Ocorre uma acidose sanguínea e isso estimula o bulbo a aumentar o ritmo respiratório. Menos gás carbônico na corrente sanguínea, isso faz com que ocorra uma alcalose sanguínea, ou seja, aumenta o pH sanguíneo. Mais gás carbônico diminui o pH, fica ácido. Menos gás carbônico aumenta o pH, fica alcalino. E isso faz com que o bulbo reduza o ritmo respiratório. Tudo bem? Então, olha só. O controle da frequência respiratória. Liberou gás carbônico, se liga aí, ó. Esse gás carbônico reage com a água, forma o ácido carbônico. E esse ácido carbônico é quebrado em hidrogênio e em bicarbonato. Bicarbonato, pessoal, é a principal forma de transporte do gás carbônico no nosso corpo. O gás carbônico ele é transportado ligado à hemoglobina, cerca de 23%, 7% é dissolvido no plasma e 70% é transportado no plasma na forma de bicarbonato, tá bom? Só que a produção do bicarbonato libera prótons de hidrogênio, que ajudam a baixar um pouquinho o pH sanguíneo, e aí o bulbo percebe que tem muito gás carbônico, aumenta o ritmo respiratório para expulsar o excesso de gás carbônico no corpo, tá bom? É isso que acontece, ó. Aumentou o gás carbônico no plasma, aumenta a concentração de hidrogênio, tem uma redução do pH sanguíneo, tem uma acidose, isso estimula o centro respiratório, que é representado pelo bulbo, e ele aumenta a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios, fazendo com que você expulse o gás carbônico e pegue mais oxigênio para normalizar aí a taxa de oxigênio no teu corpo e a regulação do pH, tá bom? É lógico que o contrário vai ocorrer quando diminui a taxa de gás carbônico no sangue, tudo bem? E aí, galera, voltando agora para ecologia. Vocês já ouviram falar em chuva ácida, não já? Chuva ácida, ela já é toda chuva já é normalmente ácida, devido à liberação do gás carbônico, que forma o ácido carbônico, só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Agora, o que chama a atenção para a chuva ácida? É a liberação de nitrogênio, de dióxido e trióxido de nitrogênio, que vai formar esse cara bem aqui, ó, que é o ácido nítrico, e principalmente a liberação de enxofre pela queima dos combustíveis fósseis, pessoal, como o carvão mineral, o petróleo. E a liberação de enxofre vai formar um ácido muito forte, que é o ácido sulfúrico. Essa chuva ácida é muito prejudicial, porque ela reduz o pH do solo, leva à morte de micro-organismos no solo, reduzindo a fertilidade do solo e a ciclagem da matéria. Ela também reduz o pH, pessoal, da água de rios e lagos, reduzindo aí, a biodiversidade desse ambiente, levando à morte de animais aquáticos, como peixes, larvas de anfíbios, e também queima as folhas das árvores, reduzindo a taxa de fotossíntese. Agora, o que é chuva seca, pessoal? É quando ocorre uma queimada, se liga aí, ó, olha só, presta atenção. Tem uma queimada, a queimada libera dióxido de nitrogênio, que ao reagir com o vapor d'água, forma o ácido nítrico, que aí vai se precipitar na forma de chuva ácida e vai ocasionar esses problemas que eu te falei. Mas as queimadas da biomassa também libera amônia. E aí, se esse ácido nítrico reagir com a amônia, vai formar o hidróxido de amônio. Só que esse hidróxido de amônio, ele não se precipita na forma líquida de chuva ácida, ele se precipita em forma de poeira, que é a chuva seca. E essa poeirazinha, pessoal, na verdade é uma chuva de fertilizante. Vejam, a chuva seca, dentro de certos limites, é fantástica, porque você está precipitando ali o hidróxido de amônio, e esse hidróxido de amônio vai lá no solo ser convertido em nitrito e depois em nitrato, lá no processo de nitrificação. E esse nitrato vai adubar o solo, vai servir para as plantas produzirem mais proteína, DNA, crescerem mais.
O problema é se a chuva seca for muito intensa, for muito frequente e intensa. O que vai acontecer? Esse nitrato, ele poderá ser levado para os corpos d'água, rios e lagos, onde lá poderá promover o processo de eutrofização. Beleza? Vamos lá, continua. Fragmentação de hábitat. Cara, isso é perfeito. Já ouviu falar em efeito de borda? Olha para cá. Imaginemos esse bioma. É lógico que tu sabe que na borda de um bioma, a variação climática ela se torna maior. No meio, ele é mais estável. Por exemplo, você vai chegando na floresta amazônica. Quando você está na borda da Amazônia, as condições climáticas, a alimentação, os vegetais, a biodiversidade não é a mesma do centro. Então tem espécies que são adaptadas à borda e tem espécies que são adaptadas ao centro. Perfeito, tá em equilíbrio, tá show. O problema, galera, é quando você faz um desmatamento. Quando se desmata, olha o que acontece. Desmatou, você acaba favorecendo as espécies de borda. Tá aqui as espécies de borda, perfeita. Agora, as espécies do centro, elas vão ficar com uma proximidade maior da borda, ó. Tá vendo? Essas espécies aqui nem existem mais aqui, ó. Tá vendo? Porque elas só são adaptadas a um ambiente próprio, que é no meio da floresta. Quando você desmata a floresta, por exemplo, em faixas, você traz a borda para próximo do centro. Consequentemente, as condições do centro já não vão ser a mesma. E muitas espécies acabam sendo eliminadas, tá bom? Quanto mais estreita for a faixa de preservação, mais você desfavorece as espécies do centro. Por exemplo, essa daqui é uma borda redondinha, legal. O centro se mantém mais distante da borda. Essa daqui é uma faixa. Essa daqui é uma faixa. Isso é ruim. Por quê? Porque o centro fica muito próximo da borda, alterando as condições climáticas aqui do centro. E muitas espécies acabam sendo eliminadas. É o efeito de borda. E aí o Enem do ano passado cobrou os chamados corredores ecológicos, que é você interligar esses fragmentos de floresta, e o ideal não é deixar um fragmento em faixa estreita, e sim fragmentos em círculos, isso aqui é o ideal, e círculos maiores, é lógico, e interligá-los, que são os corredores biológicos, ajuda no intercâmbio entre os indivíduos dessas áreas de preservação. Porque bem aqui tem uma onça macho, aqui tem duas onças fêmeas, elas não estão se reproduzindo. Então, se eu interligar um fragmento com o outro, elas poderão ter contato entre si e se reproduzirem. Essa é a importância, tá bom, pessoal? Agora vem para cá, regulação hormonal. O hormônio que mais cai no Enem é o ADH, o hormônio antidiurético, que é produzido pelo hipotálamo e é armazenado na neurohipófise. ADH ou vasopressina. E aí, olha o nome dele, antidiurético, ele vai reduzir a produção de urina. Quando é que é importante reduzir a produção de urina? Quando o indivíduo já está com pouca água no corpo. Passou muito tempo sem beber, aí se você ainda perder mais água pela urina, isso leva a uma desidratação. Quando o indivíduo ingeriu bebida alcoólica, porque o álcool inibe o ADH, e aí a pessoa vai perder mais água. Quando faz uma atividade física, essa atividade física, ela acaba fazendo com que você transpire e perca água, então tem que reduzir a perda de água. E quem faz essa redução da perda de água é o ADH, o antidiurético. O que ele faz? O antidiurético ou vasopressina, esse ADH, quando o sangue está concentrado. Quando é que ele está concentrado? Quando tem pouca água no corpo, né? Pouca água no sangue. Então a hipófise, a neurohipófise, libera o ADH que vai até os rins. Lá nos túbulos contorcidos distais dos néfrons, esse ADH vai aumentar a reabsorção de água. Ou seja, a água que passa pelos rins vai ser, em sua grande parte, reabsorvida para o corpo. E pouca parte passa para a urina, tá bom? Pouca parte Então, aumenta a reabsorção de água. Consequentemente, o indivíduo vai ter uma urina concentrada, uma urina mais escura,
mas reduziu a perda de água para o indivíduo. O contrário ocorre quando você ingere muita água. A ingestão de água excessivamente, isso faz com que a concentração sanguínea diminua e você tenha que eliminar esse excesso de água pelo corpo, de água do corpo. Aí você elimina, inibindo aí a produção de ADH, reduzindo a liberação do ADH pela neurohipófise e você vai ter uma urina mais diluída. Lembrando da diabetes insípidos, que é aquela diabetes em que o indivíduo deixa de produzir o ADH ou o corpo lá nos rins não reconhece o ADH, tem uma rejeição ao ADH. Aí a pessoa urina com muita frequência, perdendo muita água, perdendo sais, e isso causa um quadro de desidratação no indivíduo. Diabetes insípidos, tá bom? Agora, falando aqui de ecologia. Eita, ecologia é o carro-chefe do Enem, pessoal. Ó, compostagem é um dos destinos para o lixo. No caso, o lixo orgânico. Qual é a vantagem de fazer a compostagem? É que eu posso usar o biogás como biocombustível e posso usar o composto, né, como fertilizante, como adubo. Então eu vou colocar na compostagem industrial, eu coloco o lixo orgânico em um recipiente anaeróbio, um recipiente sem oxigênio. Por exemplo, aqui dejetos que vêm aí, né, do nosso cocô, por exemplo. Esses dejetos vão para uma caixa, aqui ó, para um biodigestor. Lá no biodigestor ocorre a fermentação anaeróbia, por isso que o ambiente tem que ser anaeróbio. Por quê? Porque essa fermentação anaeróbia, metânica, vai liberar o gás metano. E esse gás metano é que é usado como biogás, como biocombustível. Além disso, à medida que vai sendo decomposto, vai produzindo nutrientes inorgânicos, como, por exemplo, né, a amônia, por exemplo, e outros nutrientes minerais que podem ser utilizados como biofertilizantes, no caso aí, como adubo, tá bom? Como biofertilizantes, como adubo, ok? Então, compostagem, a decomposição é anaeróbia no biodigestor para liberar o biogás, o metano. Tudo bem? E aí, falando de fisiologia, falando do ciclo menstrual. Ciclo menstrual são 4 hormônios que atuam aí. O estrógeno e a progesterona, que são hormônios produzidos no ovário. O FSH e o LH, que são hormônios produzidos lá na hipófise, na adenohipófise. Então tá aqui o ciclo menstrual, ó. Quando a mulher está menstruando, é o primeiro dia. Primeiro dia é a menstruação da mulher. Aí tá em uma pequena alta o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele estimula o folículo ovariano a transformar o ovócito 1 em ovócito 2 e também a produzir o estrógeno, o estradiol, que é a mesma coisa de estrógeno. Quando o estrógeno aumenta, começa a crescer o endométrio, a crescer a parte interna do útero. No 14º dia, é o dia da ovulação. O estrógeno começa a cair e eu vou ter aqui o aumento do FSH e do LH, principalmente do LH. Então, você observou um gráfico, o LH está em alta, está ocorrendo o processo de ovulação. Lembrando que na ovulação a mulher não libera o óvulo, ela libera o ovócito 2. Ocorreu a ovulação? Beleza. Aí o que vai acontecer, pessoal? A mulher começa a produzir, através do corpo lúteo amarelo, a progesterona e mais estrógeno. Aí aumenta estrógeno e aumenta a progesterona. Veja que quando aumenta o estrógeno e a progesterona, o FSH e o LH diminuem. É por isso que as pílulas anticoncepcionais, elas possuem estrógeno e progesterona, para inibir o FSH e o LH e a mulher não ovular. Tá bem? O que a progesterona faz? Mantém o endométrio espesso, vascularizado. Esse gráfico aí é de uma mulher que vai novamente menstruar, porque a queda do estrógeno e a queda da progesterona é indicativo de que não ocorreu fecundação, de que o endométrio vai se descamar e a mulher vai menstruar. Agora fiquem atentos, pessoal. Se a mulher for fecundada, vai ocorrer a produção de um hormônio da gravidez, que é chamado de HCG, produzido pela placenta, o hormônio
gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônico beta-HCG. O que ele faz? Mantém o corpo lúteo ativo, produzindo estrógeno e progesterona continuamente. Isso faz com que a taxa de progesterona e estrógeno fiquem elevada e constante durante toda a gestação, tá bom? Até os 4 primeiros meses, quem produz estrógeno e progesterona é a placenta e depois, né, aliás, é o corpo lúteo, perdão, nos 4 primeiros meses. E nos últimos meses, nos 5 meses restantes, quem vai produzir estrógeno e progesterona é a própria placenta, tá bem? Ok, pessoal? Então vamos lá. Rapidamente, galera, rapidamente. Biomas, eu escolhi para vocês o Cerrado. Cerrado é o bioma que mais cai no vestibular. Cerrado, ele é formado por quê? Por quê? Pela sua flora. Árvores de pequeno porte, com caules retorcidos. É o escleromorfismo oligotrófico. E muitas gramíneas, são árvores geralmente espaçadas por gramíneas, tá bom? Ok. Então, o solo do cerrado é um fator limitante do cerrado, porque o solo do cerrado é ácido, galera. O solo do cerrado é oligotrófico. O que significa dizer isso, professor? É pobre em nutrientes, pessoal. E as suas raízes são profundas, né? O solo é muito profundo, é um solo lixiviado, é um solo lavado. Os nutrientes e a água estão lá embaixo, por isso que as raízes são bem profundas, tá bem? Olha só essa planta, caules retorcidos, escleromorfismo oligotrófico. Por que eles são assim? Porque o solo é oligotrófico, o solo é pobre em nutrientes. E a casca do cerrado, né, das plantas do cerrado, é uma casca espessa, uma casca grossa, com muito suber. O suber é um tecido morto, que vai proteger essas árvores aí, pessoal, do sol excessivo, né, no período seco, e também do fogo que é frequente no cerrado. Entendam, relembrem, o fogo no cerrado é um fogo benéfico, desde que não tenha grandes proporções, porque ajuda a fertilizar o solo pelas cinzas e também o fogo no cerrado quebra a dormência das sementes. Pessoal, essa aqui é a nossa aula, né, a nossa revisão aí do segundo semestre praticamente do ano, tá bem? E eu tenho uma dica para vocês. Quem é passador, vamos dizer assim, quem é aprovado em vários concursos, o que essas pessoas fazem? Essas pessoas, elas refazem as provas anteriores daquele concurso. Por exemplo, eu vou fazer um concurso para magistério. E aí a banca elaboradora é a banca X. Então eu vou pegar todas as provas que aquela banca X já elaborou para eu poder refazer aquelas provas e me adequar àquele estilo, saber o que vai ocorrer, ficar mais tranquilo com aquela prova. Resumindo, uma boa estratégia, uma estratégia excelente para você se sair bem no Enem é justamente refazer o máximo possível de provas anteriores do Enem. De 2009, 2008, 2007, de 2009 para cá, o que você puder refazer, tanto o Enem normal, quanto o Enem PPL, quanto o Enem Libras, isso vai te ajudar demais. Do mais, pessoal, foi um ano muito bom, apesar dos contratempos da pandemia, mas foi um ano de bastante aprendizagem. Tanto os professores, como a escola, como vocês, como a família, tiveram que se reinventar para poder continuarmos com esse sonho da educação e da sua aprovação. Fica aqui meu beijão para vocês, né? Um Enem show para todos e ó, beijão, show! Valeu, galerinha! Fala, galera! Professor Vitor Veras de Biologia. E estamos aqui para mais um desafio do CPC, o ano em 90 minutos, pessoal. Em botânica, importante lembrar relações filogenéticas. Segundo os estudos, o que nós temos? Algas verdes, ó, tá aqui, figurando como provável ancestral de quem? Dos vegetais, das embriófitas, que são os vegetais terrestres. O que eu posso ter que comprove esses estudos? Bem, o provável grupo que originou as plantas foi um grupo de algas verdes denominado carófita.
Dentre as várias características, pessoal, as mais importantes são os plasmodesmos, que são espécies de junções comunicantes semelhantes a que você vê lá em histologia animal, nos epitélios, tá certo? Permitindo a comunicação entre células adjacentes. Temos a questão da osfera retida no organismo parental, portanto, a nutrição da planta que está em crescimento é atrelada à planta mãe, denomina-se, portanto, matrotrofia. Além disso, quando se analisa as moléculas informacionais, no caso, a sequência de DNA, de RNA, as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. E aí você tem algo de suma importância, não só para o Enem, mas todo e qualquer vestibular. As evidências moleculares, permitindo você traçar a filogenia desses organismos. E aí, outro evento importante é a conquista do ambiente terrestre. Pessoal, o primeiro passo, a questão de evitar a desidratação. Portanto, esporos e cutícula. Esta que muitas vezes era até inexistente em alguns grupos, mas já inicia-se evitar a desidratação. O outro problema, nesse equilíbrio hídrico do líquido precioso, né? A água, não só como não perder, mas também como conduzir o líquido. Portanto, ó, presença de vasos, as famosas traqueófitas, plantas vasculares. Quem? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aí? Agora eu tenho que pensar, conquistei a Terra? Definitivamente não, gente. Essa conquista só veio com o surgimento das sementes e a questão de quem? Do pólen. Aí sim eu adquiri total independência da água para a reprodução. Nesse caso, são as famosas espermatófitas, plantas com sementes. Quem? Gimnospermas e angiospermas. Sendo que este último grupo é dotado de quê? Flores e frutos verdadeiros. E, portanto, justifica-se o fato de termos aí o ápice, né, no que diz respeito à adaptação e diversificação desses grupos vegetais. Pessoal, outro detalhe importante, em termos de adaptação, de evolução, seleção natural, um vegetal que tenha polinizadores diversificados, ou seja, não específicos, caso ocorram mudanças ambientais, isso pode ser interessante. Já aquele vegetal que tem polinizador específico, ele fica restrito. Caso essa espécie polinizadora venha a ser extinta, fatalmente o vegetal provavelmente também será. E aqui temos alguns exemplos. Observe, anemofilia. No caso, anemos, prefixo aí para vento, entomofilia. O agente polinizador são insetos, ornitofilia, no caso das aves. E, se tratando dos morcegos, quiropterofilia, moçada. Então, guarde essa dica. Além disso, temos o aspecto reprodutivo geral. Como assim, professor? Gente, em todos os grupos de plantas se observa a geração diploide, 2N, está aqui, é o esporófito, e uma geração haploide, N, o tal de quem? Do gametófito. Note que somente nas briófitas, está aqui, ó, a briófitazinha, o gametófito é a geração dominante e duradoura. E ao longo da evolução, nota-se o máximo desenvolvimento do esporófito e esse gametófito sofreu redução o máximo possível. Tá legal? E baseado nisso, se observa nas plantas o processo de metagênese, alternância entre as gerações haploide, no caso aqui, ó, o gametófito, e a geração diploide, que é quem? O esporófito. Outro fator muito importante é que o fenômeno da meiose, ó, gera o quê? Esporos. Daí se falar em meiose intermediária ou espórica, galera. Com relação à histologia vegetal, bem, aqui analisamos por sistemas de tecidos. Note que temos o sistema dérmico, que no caso garante revestimento e proteção, gerando tecidos como epiderme e quem? Suber, é o sistema mais externo. Temos
um sistema fundamental e um sistema vascular ou condutor. Note que esse sistema fundamental, ele é um sistema intermediário e ele se encontra exatamente entre o sistema de revestimento, não é? E o sistema condutor. É fundamental para a planta exercer preenchimento e sustentação. Quando se fala de preenchimento, temos quem? Parênquimas, tecido com alta diversidade celular e metabólica, realizando não só preenchimento, mas também fotossíntese, como os parênquimas clorofilianos, bem com uma questão de armazenamento, parênquima que armazena amido, amilífero, água nas plantas aí de ambiente árido, aquífero, tá certo? Parênquimas muito diversificados e que podem originar os meristemas secundários por desdiferenciação celular. Quando se fala de sustentação, temos aí colênquima, tá certo? Realizando sustentação, pessoal, flexível. E esclerênquima, que desempenha sustentação, porém é uma sustentação que rígida no corpo vegetal. E quando se fala de tecidos vasculares, temos xilema e floema. Xilema, condução da seiva inorgânica ou bruta, e floema, condução da seiva elaborada. De todos esses tecidos, gente, observe, suber, esclerênquima e xilema são tecidos mortos. Houve impermeabilização das suas paredes e não mais ocorre fluxo de material aí. Beleza? Gente, com relação à fisiologia, você deve lembrar o seguinte: a teoria de Dickson, ela trata da condução da seiva o quê? Bruta ou inorgânica, e diz que o principal fenômeno relacionado é a transpiração pelas folhas. Note aí um gráfico evidenciando a curva de fechamento dos estômatos. Perceba que inicialmente temos transpiração cuticular e estomatar. Assim que, por exemplo, uma folha em destaque começa a desidratar, note uma diferença de peso muito grande, uma inclinação no gráfico. Mas a partir deste ponto, o gráfico passa a ser constante. Por que, professor? Porque aqui completa-se o fechamento de quem? Do estômago. E aí passa-se a ter transpiração com a taxa constante somente pela cutícula. Então, fechamento estomático rápido sugere que estamos diante de uma planta o quê? Xerófita, de ambiente com pouca água. Fechamento lento, plantas o quê? Higrófilas, galera. Gente, no Enem é comum ser cobrado, assim como em outros vestibulares, algumas situações em que ocorre falha no mecanismo de absorção da raiz. Quando estamos diante disso, temos uma condição denominada seca fisiológica. Quais são as condições para esse fenômeno? Primeiro, solo extremamente concentrado em relação à raiz. Por exemplo, um solo que tenha tido adubação incoerente, então ele ficou rico em sais. A raiz não absorve água, perde água por osmose. Solo onde houve irrigação mal planejada, solo alagado. E baixas o quê? Temperaturas, o solo congelado. Professor, mas é só isso? Não, gente. Olha aqui, a presença de toxinas, de metais pesados, acabam por alterar a permeabilidade das membranas da célula da raiz. Com isso, também culminando em seca fisiológica. E aí, a teoria de Mate ou translocação de solutos trata de quê, pessoal? Da condução da seiva elaborada. Note que aqui, pelo primeiro esquema, você percebe que temos uma concentração 1 molar na solução. Então, aqui é o centro de produção dessa seiva. Portanto, quem? As folhas. E os centros de consumo e ou armazenamento, no caso aqui representado pela raiz, tem uma concentração molar menor. Então, o que sugere? Essa teoria diz que o vaso de floema, devido à concentração de açúcares, fica tão mais concentrado do que o vaso de xilema, que acaba por osmose,
puxando água do xilema. Isso cria-se um fluxo em massa que distribui essa seiva para todas as partes do vegetal. Resumindo, a seiva elaborada é transportada pelo floema dos centros de produção, que são as folhas, para os centros de consumo ou armazenamento, devido a uma diferença de potencial osmótico. Com relação agora à histologia animal, quando se estuda epitélios, observe, epi, em cima, télios, vasos, são os tecidos que ficam em cima dos vasos. Note que separando tecido epitelial de tecido conjuntivo, ó, temos essa camada aqui, ó, acelular de fibras, tá certo? Proteínas aqui. Isso é a lâmina basal. Tá ok? Então, evita-se esse contato direto. Professor, e como é que o epitélio se nutre? Por difusão a partir do companheiro. Quem? O conjuntivo, que faz essa conexão, esse transporte material. À esquerda, temos aí modificações e especializações da membrana para garantir a unificação das células nos tecidos. E aí temos várias junções celulares. Esse complexo juncional, nós temos ele com função de adesão celular. Professor, quem é que tem a função de adesão? Vamos aqui. Junção aderente. O desmossomo 2. Junção denominada também M-desmossomo 3. E outras como as junções ditas interdigitações. Só analise o seguinte. De todas essas junções, ó, esta aqui, que é o M-desmossomo, ela não liga célula a célula, mas sim o polo basal da célula epitelial à lâmina basal. Gente, outra função aqui, nós temos a função de comunicação celular. Tá aqui, ó, junções do tipo, ó, comunicante, também chamadas de junções gap, tá ok? E aí, o que você vai perceber? Temos também, além de adesão, comunicação, vedação, total ou parcial. São as junções, ó, oclusivas. Lembrar que eu tenho dois grupos de epitélios. O epitélio de revestimento, que a classificação é de acordo com a morfologia celular e o número de camadas. Quanto à morfologia, temos células achatadas ou pavimentosas, células cúbicas e células colunares ou cilíndricas. Na direita, observe que temos aí o epitelial glandular. Note que esse epitélio aqui, que é o de revestimento, invade o conjuntivo subjacente, ó, tá aqui. E aí, você nota de verde aqui o que nós chamamos de PS, porção secretora. Quando esta glândula preserva a comunicação, que no caso é esta aqui, ó, o ducto, é a glândula exócrina. Quando o ducto é perdido, ó, como observa-se na figura, temos as glândulas endócrinas. Com relação ao tecido conjuntivo, pessoal, nós temos aí quem? Os fibroblastos como principais células, as células mais representativas, se caracterizando e no caso, desempenhando a função de síntese de fibras, né? Fibras proteicas, fatores de crescimento e de diferenciação celular. Esse fibroblasto, portanto, tem alta atividade metabólica. Com o passar do tempo, ele pode entrar no estado de quiescência, ou seja, baixa metabólica, e, portanto, se chamar de quê? Fibrócito. Professor, mas se eu pegar um corte, sofrer um corte, bem, esse fibrócito, ó, ele pode restabelecer a atividade metabólica e voltar a se transformar em fibroblasto. Aqui nós temos sistemas de fibras. Dependendo do autor, você pode dizer que tem dois sistemas, fibras colágenas e elásticas, ou então 3 sistemas, onde temos aqui o grupo 1, fibras colágenas, são fibras mais resistentes, mais grossas, como vocês podem ver aqui, ó. E temos um grupo especial de fibra colágena, que eu vou chamar, gente, de 2. São as fibras reticulares. São fibras mais delicadas e se coram com sais de prata. Essa característica dá-se o nome de argirofilia.
beleza? Argirofilia. Por fim, temos o terceiro conjunto, que são as fibras elásticas, ricas em elastina. O próprio nome sugere elasticidade ao tecido. É interessante você notar algumas associações. Por exemplo, qual vitamina que se relaciona com a síntese e manutenção das fibras colágenas? Ora mais, colágeno é proteína, então C de vitamina C. A proteína é colágeno. E na ausência dela, ó, você tem esse quadro aqui, degeneração desses tecidos, o que leva a uma doença chamada de escorbuto, ou doença dos marinheiros. Então, C de cicatrização, de vitamina C, de fibras colágenas. Outro detalhe é que algumas pessoas, ó, nós temos uma espécie de fibrose, ou seja, uma cicatriz porque houve excesso de deposição de fibras. Nesse caso, é o famoso queloide, tá certo? Então, tá aí. Galera, com relação agora ao tecido ósseo, digamos um tipo especial de tecido conjuntivo de sustentação. Nós temos aí o osteócito, que é a célula típica óssea, que neste caso garante uma mineralização da matriz óssea, e os osteoclastos, está aqui, ó, ricos em lisossomo, portanto, fazendo o que nós chamamos de remodelação óssea. Gente, o aparelho ortodôntico funciona como? Na região em que você está recebendo pressão, você tem aí a questão de retirada da matriz. Na região do aparelho onde não está acontecendo essa pressão, depósito de matriz óssea. E assim você vai modificando a posição do dente no osso alveolar. Beleza? Com relação ao tecido adiposo, professor, é reserva? É, mas o que nos preocupa hoje? Obesidade. Em geral, a obesidade se deve à hipertrofia dos adipócitos, ou seja, o aumento do volume da célula, porque está armazenando maior quantidade de gordura. E lembrar que temos dois tipos de tecido adiposo. O adiposo unilocular, que é o clássico, mas temos esse adiposo aqui multilocular, ó, tá aqui, ó, rico em quê? Mitocôndrias, responsável pela termogênese em mamíferos hibernantes, em recém-nascidos. E aí, gente, quando se fala de sangue, é interessante você saber ler um hemograma. Professor, o hematócrito, gente, aí é o resultado da sedimentação. Na realidade, centrifugação com anticoagulantes e sedimentação aí dos componentes do sangue. Se lembre que, em situações de prováveis infecções, você vai ter uma leucocitose, aumento do número de glóbulos brancos. Em situações quando você se encontra em altas altitudes, o ar rarefeito, então inicia-se uma eritrocitose, ou seja, um aumento da produção de hemácias para compensar o ar rarefeito e otimizar o transporte de gases. Mas você também pode ter, devido à hemorragia, ó, queda no número de plaquetas, plaquetopenia. Então isso interfere na coagulação sanguínea. Quando se fala em tecidos musculares, nós temos três grupos, né? O tecido estriado esquelético, células cilíndricas multinucleadas, o tecido muscular cardíaco, que é um misto entre o esquelético e o liso ou não estriado. Basta você analisar que um tecido muscular liso, ó, são células fusiformes, mononucleadas com núcleos centrais. O cardíaco, geralmente um núcleo, mas tem autor que admite um ou dois núcleos. Contração involuntária, tá certo? Então, com características, digamos, intermediárias aos outros dois tecidos. Lembrar que o sarcômero, pessoal, é a unidade funcional, a menor unidade contrátil do teu músculo. E ele é compreendido por duas linhas, ó, Zs, que são essas linhas aqui, ó. Então, quando ocorre a contração, a única banda que se diz que é constante, ó, é essa banda A aqui. Professor, e o que faz a contração? Bem, o filamento espesso, tá certo? É o filamento de miosina. E esse de azul.
Já o filamento fino, gente, é quem? É a actina. Então, essa teoria diz que os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de quê? De miosina. Lembrar da participação do cálcio. Com relação às fibras, nós temos as fibras lentas, no caso, que é a famosa fibra vermelha, rica em mioglobina. Então, o músculo recebe mais oxigenação e, portanto, realiza metabolismo aeróbico. Portanto, o produto CO2 e água, respiração celular. Fibras de contração rápida é a famosa carne branca, menos irrigação, menos mioglobina, metabolismo anaeróbico, fermentativo, célula muscular exposta a estresse, né? Atividade física intensa. Nesse caso, libera-se ácido lático que causa as câimbras. Quando você vem falar tecido nervoso, a célula típica é quem? É o neurônio. Lembrar que o neurônio tem essa bainha de mielina aqui, que faz com que o impulso seja conduzido de maneira saltatória. Por isto, galera, nós temos que neurônios mielinizados conduzem de maneira mais rápida, mais eficiente do que neurônios não mielinizados, o que então justifica falhas na condução e doenças neurodegenerativas. E lembrar que a condução do impulso é sempre unidirecional. Então ela vem dendrito, corpo celular, axônio. Nós temos dois grupos de sinapse, a sinapse elétrica e a química. A sinapse elétrica, nós temos as junções aqui, comunicantes, ou gap, garantindo a transmissão do impulso uniforme, por exemplo, nos batimentos cardíacos. Já a sinapse química, nós temos participação do cálcio, induzindo a liberação de vesículas com neurotransmissores por exocitose, o que então nos diz que aí pode ter uma modulação. E aí você tem as células da glia ou neuróglia, ou seja, são células menores, que ocupam menor espaço, mas que estão em maior quantidade do que os neurônios, curiosamente. A proporção geralmente é de 1 neurônio para 10 células da glia, onde nós temos as principais oligodendrócitos e células de Schwann, produção da bainha de mielina, sendo que células de Schwann no sistema nervoso periférico e oligodendrócitos no sistema central. Micróglia, pessoal, são macrófagos, defesa. E os astrócitos relacionados aí à composição iônica, né? De onde os neurônios se encontram. A questão de ser reserva de sais e cicatrização de lesões. Gente, em geral, temos aqui um impulso nervoso. As membranas são positivas por fora e negativas por dentro. E em repouso elas estão polarizadas. Quando se nota que esse potencial aqui começa a subir, é porque as membranas são mais permeáveis ao sódio. Depois ele chega a mais 40 e volta à repolarização. Mais permeáveis agora a quem? Ao potássio. Esse potencial de ação é esta variação de potencial elétrico aqui, de menos 70 a mais 40. Tá legal? E assim os anestésicos funcionam, impedindo a entrada de sódio ou a abertura dos canais de sódio. Se não tem início desse potencial por despolarização da membrana, eu não vou sentir dor. O sistema nervoso aí, no caso, gente, se divide em sistema central, com encéfalo e medula, e sistema periférico, tá certo? Agora, esse encéfalo ele é dividido em 3 porções. O encéfalo anterior, ou prosencéfalo, onde temos aqui o telencéfalo, que digamos é o nosso cérebro, o diencéfalo, com tálamo e hipotálamo com funções importantes, como o endócrino, com ADH, ocitocina, centro de regulação da temperatura corporal, tá certo? O mesencéfalo, que é o médio, reflexos audiovisuais, e o rombencéfalo, que contém aí o metencéfalo com ponte e cerebelo, centro aí de equilíbrio, postura corporal, e o mielencéfalo, gente, que é o bulbo, um centro que principalmente regula a tua frequência cardiorrespiratória. Lembrar que atos reflexos envolvem apenas a medula e não o encéfalo diretamente. Note que aqui nós temos uma via sensitiva, está aqui neurônio sensorial, e uma via motora. Então, quando você tem um ato reflexo, no caso aqui o reflexo patelar, caso essa via motora seja bloqueada,
Você até sente a necessidade desse reflexo, mas você fica impossibilitado de reagir, já que a via motora foi seccionada, por exemplo. Vamos supor uma cirurgia que teve uma falha médica aí, tá certo? Então, se ligue, atos reflexos, respostas involuntárias, rápidas de defesa, envolve o sistema central, mas apenas a medula. E esse sistema periférico, gente, ele é dividido em dois grupos. Primeiro grupo, o somático, onde temos os nervos que partem da medula, os nervos raquidianos, né? E os nervos cranianos que partem do encéfalo. Estes, quanto à função, podem ser sensitivos, mistos e motores. Quando se fala de sistema autônomo, é o mesmo, visceral, é o segundo grupo. E esse, ele é involuntário. Vamos entender. São dois, o simpático e o parasimpático, que trabalham em antagonismo. Note, enquanto o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai a pupila. Porém, em outros casos, o simpático relaxa a bexiga, o parasimpático contrai. O importante é você entender que aqui eles atuam em antagonismo. E aí, sistema sensorial. Nós temos aí os 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e tato. Lembrar, gente, que a orelha é dividida em orelha externa, orelha média e orelha, ouvido interno. Agora lembre, quando se chega aqui, você tem dupla função. Você tem a função de equilíbrio, tá certo? Pelos canais semicirculares, sacro e utrículo. Mas também temos a função de audição. Neste caso, quem desempenha essa função? A cóclea. Então, nosso ouvido tem dupla função, equilíbrio e audição. Com relação à visão, lembre dos principais problemas de visão, tema até bordado com interdisciplinariedade com a física, e temos que o olho tem 3 camadas. A camada mais externa, ou branco do olho, é a esclera ou esclerótica. A camada pigmentada é a coroide ou corióide. E temos o fundo do olho, onde ocorre a projeção da imagem, que é quem? A retina. E temos o humor aquoso, que é essa região aqui, ou melhor, estrutura, o cristalino e o humor vítreo, formando o sistema de lentes, tá certo? E agora, falando de zoologia, artrópodes e equinodermos, lembrar, artrópodes tem origem do celoma por esquizocelia, ou seja, blocos de células na base da gástrula. Já os equinodermos são enterocelomados. Note que o celoma é funcionalmente igual, mas dessa vez ele se origina aqui de células mesodérmicas no teto do intestino primitivo arquêntero. Lembrar que os artrópodes têm um exoesqueleto quitinoso, evita desidratação, protege dos predadores, porém, impede o crescimento contínuo do animal. Note que esse crescimento ele é descontínuo. E que nesse ponto aqui, onde se retoma o crescimento, caracteriza a muda ou equidise. Lembrar que, em termos de sistema circulatório, a circulação dos artrópodes é aberta ou lacunar. Porém, lembre, o sangue dos insetos não transporta gases. Como assim? Ele é desprovido de pigmentos respiratórios. Então, nos insetos, respiração e circulação são independentes, o que justifica os insetos poderem voar. Com relação ao desenvolvimento, nós temos ametábulos, ou seja, sem a presença de larvas, no caso, desenvolvimento direto. Os hemimetábulos, ovo, ninfa e adulto, desenvolvimento indireto, mas com metamorfose incompleta ou parcial. E os holometábulos, lembrar, ovo, larva, pupa e adulto. E que holometábulos se caracteriza, no caso aí, quem? Ou melhor, se exemplifica, os insetos vetores de doenças, tá certo? Com relação aos equinodermos, é o grupo de invertebrados mais próximo dos cordados, que se caracteriza aí por ter um exclusivo sistema ambulacral ou hidrovascular
E que em sistema nervoso temos uma modificação, ó, um anel nervoso central com nervos radiais. Professor, por que isso? Simetria bilateral na larva e no adulto simetria radial. Em termos de Enem, reprodução é muito cobrada. Esses caras são dioicos, sem dimorfismo sexual, ou seja, só olhando externamente não sabe quem é o macho e a fêmea. Fecundação externa, portanto, liberação de gametas na água. Em geral, com presença de larvas. Mas o Enem cobrou o quê? Reprodução assexuada, ó, regeneração, no caso aqui, as estrelas do mar. O grande potencial regenerativo desses animais. E aqui, galera, a gente encerra essa retrospectiva do ano. Um grande abraço do Vitinho e até a próxima. Valeu, moçada!